Olá, cara estudante do Beabá Exatas, tudo bem contigo? Seja bem-vindo ou seja bem-vinda a mais uma aula hoje só de resolução de exercícios sobre regra da cadeia. No vídeo anterior que eu fiz aí para você sobre regra da cadeia, eu te mostrei como é que a gente aplica, como é que a gente analisa e aí eu fiz exercícios. Hoje, só exercícios, beleza? Então vamos lá. Então, o primeiro exemplo que eu tenho aqui, para a gente poder calcular a primeira derivada, a gente tem essa função, eu tenho uma raiz quadrada e o seu radicando, ou seja, o termo dentro da raiz quadrada aqui, eu tenho uma fração, ok? Pois bem, como é que a gente calcula essa derivada, né? Eu não posso aqui aplicar direto a regra do quociente somente, ok? Porque eu tenho uma raiz quadrada ali. Então, eu te oriento a fazer da seguinte forma. Quando você vê funções escritas desse jeito, reescreva dessa maneira aqui, ó. Ou seja, repita o radicando aqui e coloque agora, tem raiz quadrada, escreva na forma de potência. Tá? Qual é o expoente desta fração aqui dentro? O expoente é 1 e o índice da raiz é 2. Então, você vai escrever a fração e vai colocar aqui 1 sobre 2. Ok? Primeiro passo para a gente poder começar a aplicar a regra da cadeia. Então, vamos lá. Então, a gente vai identificar aqui quem é o U e quem vai ser o Y de U. Então, o U, eu vou pegar esta parcela, esta fração que está aqui dentro do parênteses. Essa aqui vai ser a minha função U. E aí, então, o meu Y de U vai ficar como U elevado a meio. Pronto. Faça essa escolha. Tá, segundo passo, o que a gente tem que fazer? A gente vai calcular essas derivadas de forma separada, independente. Então, eu vou fazer agora a derivada de U em relação a x e depois a derivada de y em relação a u. Bom? Então, vamos lá. Ó. Aqui eu vou te explicar passo a passo. Aqui a gente tem a aplicação da regra do quociente, né? Eu tenho uma divisão aqui. Como é que se calcula a regra do quociente? Só para relembrar para ti. A gente tem a divisão de duas funções, então eu vou chamar a minha função aqui no numerador de primeira e aqui o denominador de segunda, né? Segunda função. Aí alguns livros chamam de f aqui no numerador e o g embaixo. Aí a gente escreve como? F' vezes g menos, ok? F vezes g' dividido por g ao quadrado. Ou a gente pode, de uma maneira mais simples, dizer derivada da primeira vezes a segunda menos, repete a primeira vezes a derivada da segunda, aqui, ó, dividido pelo quadrado da segunda. Tá? E você vê qual é a maneira mais simples para ti. Então, vamos aplicar aqui, ó. Derivada da primeira, derivada do numerador, derivada de 2 é 0, menos derivada de x à quinta é 5x à quarta. Desce o expoente, subtrai de 1. Então, derivada da primeira vezes a segunda, está aqui, menos, repete a primeira, né? Vou repetir o numerador, vezes a derivada da segunda. Aqui eu vou ter a derivada de 2x, vai ser 2, a derivada de 7 é 0, que a derivada de uma constante é 0, né? Bem, então, tá aqui, ó, arrumei. Agora eu vou fazer a distributiva. Agora eu vou organizar, né? Dividido pelo quadrado do denominador. Tá aqui, ó, tinha esquecido. Então, vamos lá, ó, menos 5x à quarta vezes 2x vai dar para mim menos 10x à quinta. Menos 5x à quarta distribuindo aqui vai gerar para mim menos 35x à quarta. Agora aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4 positivo, né? Mas tem um menos lá fora. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 4. Aqui eu vou ter, ó, menos vezes menos dá mais, 2 vezes x elevado a 5. Então, eu vou ter mais 2x elevado a 5. Perfeito? E aí, agora eu arrumo os termos semelhantes. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 10x à quinta com mais 2x à quinta é menos 8x à quinta. Depois, deixa eu ver o que vem, ó, 35x à quarta. Tem alguém com x à quarta? Não. Então, eu vou repetir. Menos 35x à quarta. X ao cubo não tem, x ao quadrado não tem, x elevado a 1 não tem, mas tem o menos 4. Pronto, está aqui, menos 4. Resolvido a derivada de u em relação a x. Tá? Agora, a derivada
de y em relação a u. Agora aqui é mais simples, aqui é mais fácil. Eu vou aplicar a derivada da potência, né? Então, eu vou descer o expoente e subtrair de 1. Então, 1 sobre 2 vezes u elevado a menos meio. Beleza, calculado então essas derivadas, passo a passo aí para ti, eu vou substituir na expressão que determina então encontrar a derivada de y em relação a x, usando a regra da cadeia. Então, eu tenho aqui, ó, dy dx é igual a dy du vezes du dx, tá bom? Então, vou botar aqui, ó, dy du, tá aqui, ó, na frente, vezes du dx, ó, tá aqui, ó. Tá bom? Só peguei os resultados e reescrevi aqui. Legal. Mas quem é u? U tá aqui, ó, 2 menos x à quinta dividido por 2x mais 7. Então, eu só fiz reescrever aqui dentro, ó, tá? Bem, agora aqui tem um truquezinho que a gente utiliza lá na potenciação. Você tem essa fração com expoente negativo, né? Se eu inverter a posição do numerador e o denominador, eu vou trocar o sinal do expoente. Então, olha só. Se eu pego aqui, ó, 2 menos x à quinta. Se eu pego agora esse numerador e mando aqui para baixo, e esse denominador eu mando aqui para cima, eu troco o sinal do expoente, ok? Então, aqui era menos meio, aqui passou a ser a meio, né, positivo, porque eu fiz essa troca. O resto eu repeti aqui. Esta parcela aqui eu posso reescrevê-la na forma de raiz quadrada, né? Então, escrevendo aqui, então, meio vezes raiz quadrada de 2x mais 7 sobre 2 menos x elevado à quinta, né? Vezes, agora fora aqui do radicando, esta expressão aqui, ó, esse quociente. Beleza? Então, tá aí, ó, bem detalhado para ti esse tipo de derivada. Lembrando que você pode fazer do mesmo jeito se aqui eu tiver raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta. Isso aí não interessa, tá? O índice da raiz. O que importa é que eu te oriento a reescrever desse jeito aqui, ó, tá bom? Independente do índice da raiz aqui. E aí, chama esse termo aqui dentro de u, e depois tira esse termo aqui dentro, porque você está mudando a variável, e aí você escreve u elevado ao determinado expoente que vai ter no exercício que você está fazendo, tá bom? Vamos aqui para o nosso segundo exemplo. Qual é a derivada da função abaixo? Observe aqui, ó, que eu tenho uma multiplicação, ok? E ao ter essa multiplicação, então, para calcular essa derivada, eu vou ter que usar a derivada do produto. E aí, o que diz a derivada do produto? Derivada da primeira vezes a segunda, mais, repete a primeira vezes a derivada da segunda, ok? Essa é o que a regra diz. Beleza, é isso que a regra diz. Então, só que observe que aqui, essa minha primeira função tem uma potência que vale 2. Essa minha outra função tem uma potência que vale 3. Então, eu não vou, né? Você pode até fazer, mas, por exemplo, desenvolver esse termo aqui, ó, 2x mais 7 vezes 2x mais 7, faça a distributiva, arruma, gera um polinômio aqui na frente, ok? Vezes 4 menos 3x ao cubo. Então, você vai pegar esse fator 4 menos 3x e vai multiplicar 3 vezes, vai aplicar a distributiva. Olha a trabalheira que tem. É muito trabalho, né? Então, não vale a pena fazer isso quando você tem uma multiplicação e os termos aqui têm um expoente maior do que 1. Dá muito mais trabalho. Por isso que a gente vai usar a regra da cadeia. Então, os dois termos que eu tenho aqui nessa multiplicação têm um expoente maior do que 1. Então, eu vou calcular a derivada de cada uma delas separadamente e depois, no final, eu vou aplicar na regra da derivada do produto. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui, eu vou aplicar a regra da cadeia nessa função daqui da frente, ó. Então, eu chamei ela de f de x, 2x mais 7, isso elevado ao quadrado. Então, a gente vai ficar assim, ó. Eu vou chamar aqui dentro de 2x mais 7, está aqui. Mesmo procedimento do exercício anterior.
E aqui a minha função f de u vai ficar como u ao quadrado. O que eu vou fazer agora? Vou calcular as derivadas dessas funções aí de forma separada, independente. Então, eu venho aqui, ó, vou calcular a derivada de f em relação a u, seja df du. Quanto é a derivada de u ao quadrado? É 2u. E quanto é que a derivada de u dx, né? Du dx vale quanto? Derivada de 2x é 2. Derivada de 7 é 0, porque é uma constante. Pronto, já calculei as derivadas. Qual o próximo passo que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois resultados e eu vou multiplicar. Então, olha aqui, ó. Então, df dx é igual a df du vezes du dx. Então, eu vou ter aqui, ó, df du é 2u vezes du dx vale 2. 2u vezes 2 é quanto? 4u. E quem é u? É 2x mais 7. Então, eu substituo aqui 2x mais 7, faço a distributiva. Pronto, está aqui a derivada, usando a regra da cadeia, df em relação a x. Bom? Próximo passo agora, eu vou calcular usar a regra da cadeia para calcular a derivada dessa outra função aqui. Então, eu vou ter aqui, ó, g igual a, abre parênteses, 4 menos 3x, fecho parênteses, elevado ao cubo. Então, eu vou chamar, ó, vou fazer do mesmo jeito. Aqui dentro do parênteses, eu vou chamar de u. E aí, como é que eu vou reescrever a minha função g? Vai ser agora u elevado ao cubo. Bem, calculo a derivada separadamente. Então, eu vou ter aqui, ó, dg du, ou seja, a derivada de g em relação a u. Quanto é a derivada de u ao cubo? 3u ao quadrado. Agora, falta derivar essa outra função aqui, ó, du dx. Eu vou ter aqui a derivada de 4, que é uma constante, é 0. Menos a derivada de 3x é 3. Então, eu vou ter como resultado menos 3. O que eu vou fazer com eles? Eu vou multiplicar. Então, olha lá, ó, vou substituir dg dx é igual a dg du vezes a derivada de u em relação a x. Olha só. Quem é dg du? 3u ao quadrado. Está ali, ó. Quanto vale du dx? É menos 3. Está aqui, ó, menos 3. Menos 3 vezes 3, menos 9u ao quadrado. E quem é u para esta derivada? É 4 menos 3x. Então, eu vim aqui e coloquei menos 9 vezes 4 menos 3x ao quadrado. Pronto. Então, agora eu já posso aplicar a derivada do produto para saber a derivada de y em relação a x. Esse que é o meu foco. Então, vamos lá, ó. Agora, dy dx. Olha lá a regra que eu falei para ti, ó. A regra da derivada do produto não é assim, ó. Derivada da primeira vezes a segunda, mais repete a primeira, vezes a derivada da segunda. E agora eu vou substituir, olha só. Quanto deu df dx que a gente fez lá? 8x mais 28. Pronto. Quanto vale a função g de x? Ó, não é derivada aqui, tá? Vale 4 menos 3x, nesse caso, ao cubo. Pronto, tá aí. Mais, quanto vale a função f de x? Ó, aqui não é derivada. É 2x mais 7, tudo isso elevado ao quadrado. Vezes, quanto é a derivada de g dx? A gente fez há pouquinho tempo. Então, tá aqui, ó, só fiz substituir. Agora eu vou organizar, né? Então, aqui, ó, não tenho nenhum termo extra aqui para eu poder organizar. Deixa do mesmo jeito que está aqui. Eu tenho esse menos 9 que está multiplicando. Eu vou colocar aqui na frente, ó. Mais vezes menos é menos. Então, eu vou ficar com menos 9 vezes toda essa parcela aqui, ó. Essa parcela que está aqui, quadrado, e essa parcela que está aqui dentro também. Ok? Então, viu como é que a gente faz, então, essa derivada? Como é que a gente aplica passo a passo? Dá um pouquinho de trabalho? Sim, dá um pouquinho de trabalho, né? Mas com o treino, isso daqui vai ficar muito moleza, muito fácil para ti, tá? Espero que você tenha gostado aí das ideias que a gente trabalhou aqui. Refaçam esses exercícios aqui que eu fiz para ti. E aí, ó, pegue outros exemplos de alguns livros e tente trabalhar com essa ideia aqui. Então, se você gostou da aula de hoje, se inscreva no nosso canal. Não se esqueça aí de se inscrever, que você também está ajudando a crescer o nosso canal. Então, um grande abraço para ti e até a próxima aula de exercícios. Tchau!